Olá, vocês estão tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai continuar no livro 4, no capítulo 7. Na aula passada, a gente falou sobre ângulos e retas. Na aula de hoje, a gente vai falar de polígonos e na próxima aula, sobre círculos e circunferências, ok? A ênfase dessa aula de agora é para a tarefa de sexta-feira, para o dia 20 do 11, beleza? E é sobre polígonos. Já a próxima tarefa, que é para segunda-feira, dia 23 do 11, será sobre círculo e circunferência, ok? Ok, vocês lembram lá de quando a gente estava trabalhando no livro 2 ainda, e a gente falou sobre prismas, pirâmides e tudo mais, e aí no finalzinho a gente destinou para contorno, vistas e tudo mais. Quando a gente falou de contorno, a gente sempre falava de polígono, contorno poligonal, não poligonal. E eu espero que vocês lembrem dessa parte, porque a gente vai usar bastante. Um polígono nada mais é do que uma figura plana, ou seja, de duas dimensões. Não é que nem um cubo, um prisma, uma pirâmide que tem 3 dimensões, né? Que a gente consegue pegar, construir sólidos e tudo mais. É só o nosso formato, ok? E para ser um formato poligonal, a gente precisa que os lados sejam limitados, ou seja uma figura fechada, e também que todos os ladinhos sejam retas, que nem a gente viu na aula anterior ali, conversa sobre retas, paralelas, perpendiculares e tudo mais, ok? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de polígonos para vocês e vou trabalhar principalmente em cima de 2 tipos de polígonos, que são os triângulos e os quadriláteros, beleza? Vamos começar então. Bom, pessoal, aqui como sempre tem um resuminho para vocês do que eu falei no começo do vídeo, mas vamos dar ênfase para os nossos polígonos. Como eu disse, figuras planas, fechadas, limitadas por retas, ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos de figuras que são e também que não são polígonos. Então, eu vou circular aqui com vocês os polígonos. Essa primeira figura, ela é plana? Sim, certo? Todas as figuras aqui são planas. Ela é fechada? Também, ó, todos os ladinhos dela estão fechados. É limitada por retas? Ou seja, todos os lados são retas? Sim. Então, esta figura, ela é um polígono. Essa segunda figura é uma figura plana? Sim. É fechada? Sim. Limitada por retas? Não. Então, essa daqui não é um polígono. Essa daqui é polígono. Essa aqui também é polígono. Essa daqui também é polígono. Agora, vamos dar uma olhada nessas daqui. Bom, percebam que essa daqui, ela é fechada, ela é plana, mas um dos lados dela é curvo. Tem 2 lados retos e um curvo, então não é. Essa figura aqui, ela não é fechada, tá vendo? Essa parte aqui é aberta. Se a gente fechasse, viraria um polígono, mas como não é fechada, não é polígono. E essa outra? Por mais que vocês acham que parece um polígono, ela não é um polígono. Por quê? Porque ela tem lados sobrepostos, estão vendo? Esse lado está sobreposto a esse. Se isso acontece, não é um polígono. O mesmo acontece para essa figura. Tem lados sobrepostos, então também não é um polígono. Já essa daqui, ó, que não tem os lados sobrepostos no meio, a gente fala que não é já um polígono, beleza? Aqui, essa daqui é polígono e essa aqui não é polígono porque não é fechada. Olha só, os polígonos são formados por, no mínimo, 3 ladinhos. Por quê? Porque quando tem 2, a gente não consegue fechar. Então, no mínimo, a gente precisa de 3 lados. E a gente forma a nossa primeira figura poligonal, que seria um triângulo. Beleza? Aqui, temos os elementos dos polígonos. Isso aqui tudo espero que vocês lembrem, tá? Ó, a gente tem o rosinho que eu representei por vértice, o verdinho que eu representei pros lados. Aqui, ó, esses ângulos aqui de dentro do nosso polígono, eu vou chamar de ângulo interno. A parte de dentro do polígono é o nosso interior e a parte de fora é o exterior do polígono, certo? Agora, vem um conceito novo que talvez vocês não lembrem lá do 5º ano, que são as nossas diagonais. O que são as diagonais? Ó, quando unimos 2 vértices não vizinhos. Mas o que são vértices vizinhos? É um vértice que tem um, depois outro do lado. Por exemplo,
O vértice B, ele é vizinho de quem? Do A, porque ele tá do ladinho do A, e do C, porque ele tá do lado do C. Ele não é vizinho ao D e não é vizinho ao E, certo? O A é vizinho do B e é vizinho do E, mas ele não é vizinho do D e nem do C. O C é vizinho do B e do D, mas não é vizinho do E e do A, certo? Então, quando a gente liga dois vértices que não são vizinhos, isso vira uma diagonal. Então, vamos fazer aqui, ó, as diagonais do B, quando sai do vértice B. Ó, não pode ligar o B com o A e nem o B com o C, porque eles são vizinhos. Então, tem que ligar com os que não são, que seriam o E e o D. Então, vamos fazer aqui as diagonais. Daqui e aqui. Ok, agora vamos fazer as diagonais aqui saindo do C. Eu não posso ligar nem no D e nem no B. Então, eu vou ligar aqui no E e no A. Ok. Vamos para a próxima. O D, eu não posso ligar no C e nem no D, mas a reta com o B já tá feita, então só preciso fazer aqui a reta com o A. Vamos lá. Ok, aqui saindo do E já tem as duas retas feitas e saindo do A já tem as duas retas feitas. Então, essa figura aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, beleza? Ok, aqui é importante, ó, o número de lados, tá aqui a parte verde, é igual ao mesmo número de vértices. Então, aqui, ó, nessa figura a gente tem 5 lados, então a gente vai ter 5 vértices. E a gente vai ter também 5 ângulos internos, né? Porque cada ângulo sai de um vértice. Se eu tenho 5 vértices, eu vou ter 5 ângulos, beleza? Ok? Então, isso aqui é só aquela primeira parte pra gente lembrar de tudo sobre os polígonos, tá? As diagonais, principalmente, tá, pessoal? Lembre bastante das diagonais, ok? Vamos continuar aqui. Temos duas grandes classificações bem importantes para polígonos, que são os polígonos convexos e os polígonos não convexos ou côncavos, eu ainda posso chamar ele assim. Aqui eu tenho dois desenhos, ó, de dois polígonos. Um deles é convexo e o outro é não convexo, ok? Como é que eu sei qual que é convexo e qual que é não convexo? Eu vou ligar todas as diagonais do polígono, certo? O polígono que todas as diagonais estiverem dentro dele, ou seja, estiverem na região interna, são polígonos convexos. Agora, se alguma diagonal estiver na região exterior do polígono, ele é considerado um polígono convexo. Então, vamos olhar aqui. Aqui tem a definição já escritinha pra gente. Vamos fazer, então, as diagonais desse polígono aqui, ó. Ligar todos os vértices não vizinhos, né? Esse vértice aqui é não vizinho a esse e a esse. Então, vamos ligar aqui. Ligar. Aqui. Aqui. Vai ficar igual o outro, porque também é uma figura de 5 lados, tá, gente? Aqui. E aqui. Beleza, temos aqui todas as diagonais. Percebam que todas as diagonais desse polígono ficaram dentro dele, na região interna. Então, esse polígono, ele é classificado como convexo. Agora, olha esse daqui. Olha o que acontece quando eu ligo todas as diagonais. Vamos ligar aqui com os vértices não vizinhos. Esse é não vizinho àquele, vamos ligar aqui. Façam isso com régua, tá, gente? Se vocês forem fazer em casa. Ok? Esse vértice daqui, ele também é não vizinho àquele dali, eu vou ligar. Ficou um em cima do outro, não tem problema. Ok, agora vamos fazer com o outro. Esse daqui, ele é não vizinho àquele dali. E não vizinho a esse daqui. Até agora, todas as linhas que eu fiz estão internas. Mas olha o que acontece quando eu ligo esse daqui. Eu vou ligar nesse daqui, que já tá ligado, e nesse daqui de cima. Essa diagonal aqui, ó,
ela ficou fora do meu polígono, ficou na região exterior. E por causa dessa daqui que ficou fora, esse polígono, ele já é classificado como não convexo. Ou ainda eu posso chamar ele de côncavo, certo? Que é justamente o que está escrito aqui, ó. Polígonos convexos são aqueles que têm as diagonais contidas dentro do polígono. Então, esse caso aqui. Se pelo menos uma das diagonais estiver fora, ele já é considerado um polígono não convexo ou côncavo, beleza? Pelo menos uma precisa estar fora. Nesse caso aqui, esse polígono já é com certeza não convexo, beleza? E só pra gente terminar aqui essa parte dos polígonos e já ir falar dos triângulos e dos quadriláteros, só vamos falar da nomenclatura, tá? Lembrem, bem importante, a nomenclatura tem a ver com a quantidade de lados. Tirando as figuras de 3 lados, que é o triângulo, e de 4 lados, que é o quadrilátero, que são os quadriláteros, todas as figuras de 5 em diante, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, não importa, vai terminar com gonô no final, que é por causa que é um polígono, beleza? Então, aqui, com 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono. Penta significa 5. Gonô significa polígono, então é polígono de 5 lados. Hexágono, hexa significa 6. Gonô significa polígono, então polígono de 6 lados, certo? Heptágono, octógono, eneágono e assim por diante, beleza? Se vocês tiverem com dúvida de algum prefixo aqui, vocês podem olhar na internet sem problema nenhum. Lembrando aqui, ó, as figuras regulares, por exemplo, pentágono regular, é um pentágono que todos os ângulos e todos os lados medem o mesmo tamanho. Então, não pode ser qualquer pentágono. Por exemplo, esse pentágono aqui, ó, nem todos os lados medem o mesmo tamanho. Ele tá meio tortinho. Então, ele não seria considerado um pentágono regular, beleza? Para ser regular, tudo precisa ser do mesmo tamanho, bem certinho. Aí, vem pra gente duas figuras que têm um nome diferente, que são os nossos triângulos e quadriláteros. O triângulo e o quadrilátero eu fiz essa chavinha justamente porque é deles que a gente vai dar um enfoque mais a partir de agora. Porque a gente não vai falar tanto do pentágono, do hexágono, do heptágono e tudo mais. Porque eles não têm características que são tão importantes pra gente conversar nesse momento quanto o triângulo e os quadriláteros. Beleza? Então, agora eu vou dar ênfase só nesses dois. Não quer dizer que polígono só seja triângulo e quadrilátero. Ele tem vários, tem infinitos polígonos. Porém, o meu enfoque principal dessa aula vai ser no triângulo e no quadrilátero, que é isso que a gente vai falar agora. Então, pessoal, aqui eu fiz um mapa mental com vocês, que no final da aula vai estar todo aberto para vocês verem, tá? Mas agora vamos começar. Então, nos polígonos, a gente vai falar dos polígonos de 3 lados e os de 4 lados, beleza? Ok, os de 3 lados a gente chama de triângulo e os de 4 lados a gente chama de quadriláteros, não é quadrado, tá? Quadrilátero é um tipo de... Quadrado é um tipo de quadrilátero, beleza? Ok, a gente vai primeiro focar aqui na parte dos triângulos e depois a gente vem para os quadriláteros. E saudades, foco, que não tá focando isso aqui. Beleza, então vamos começar aqui pelos triângulos. Para falar do triângulo, eu tenho 2 tipos de classificação. Ou seja, eu posso separar os triângulos em 2 conjuntos diferentes. O conjunto que a gente leva em consideração os lados e o conjunto que a gente leva em consideração os ângulos. Mas, vocês sabem que um triângulo sempre tem 3 ângulos e 3 lados. Então, significa que ele pode ter alguma relação de lado e outra de ângulo? Pode, não tem problema nenhum, tá? Vamos dar uma olhada primeiro nas relações de lados, em relação aos lados, certo? Ou seja, classificar o triângulo. Bom, o triângulo que tem todos os ladinhos iguais, ou seja, todos os ladinhos medindo o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui mede 1 centímetro, aqui 1 centímetro e aqui 1 centímetro. Quando todos os lados medirem o mesmo tamanho, esse triângulo ele é chamado de equilátero. Ok? Equi significa igual e látero significa lado. Então, é todos os lados iguais. Beleza? Agora, esse outro caso.
O que significa esses risquinhos, tá, gente? Esses risquinhos aqui significa que todos os lados medem um risquinho. Nesse caso aqui, ó, esse lado e esse lado medem um risquinho. E esse lado mede 3 risquinhos. Não significa que é a medida do tamanho dele, tá? Significa que esses lados todos têm a mesma medida. Porque todos eles têm um risquinho. Esses dois lados têm a mesma medida, porque eles têm um risquinho cada um. Aqui, cada um tem risquinhos diferentes, então todos medem diferentes, beleza? Só pra vocês entenderem o que são esses risquinhos. Ok, quando o triângulo tem dois lados iguais e um diferente automaticamente, o nome desse triângulo vai ser isósceles. Isósceles, ok? Esse triângulo, o isósceles, iso significa dois iguais ou par igual, tá? E o celis aqui também significa lados, beleza? Isósceles. E o triângulo mais estranho, que é aquele que tem todos os lados diferentes, a gente vai dar o nome também mais estranho, que seria o escaleno. Certo? Então, a gente tem 3 tipos de triângulo em relação aos lados. Agora, se eu for olhar em relação aos ângulos, eu também tenho 3 tipos. Eu tenho o triângulo que tem todos os ângulos agudos. Então, aqui, ó, os ângulos agudos eu representei de laranja, de azul e de rosa. Quando o triângulo tem todos os ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. Certo? Quando ele tem um ângulo reto e 2 agudos, certo? Ele vai ter um ângulo medindo 90 graus e os outros dois vão ser menores do que 90. Esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. A gente sempre vai falar assim, tá? Triângulo acutângulo, triângulo retângulo, triângulo escaleno, enfim, não só a segunda palavra, tá? E aqui, o triângulo que tem um ângulo obtuso e 2 agudos, consequentemente. O ângulo obtuso aqui eu representei de verde, esses dois aqui são agudos. Esse triângulo é chamado de obtusângulo. Fácil de lembrar, se lembrar, né? O ângulo obtuso. Obtuso, obtusângulo, agudo, acutângulo. Reto, retângulo. Fácil, né? Ok. Aí a pergunta que eu falei pra vocês lá no começo. Tem como ser um triângulo escaleno e acutângulo? Tem. Olha só, não sei se vocês percebem, mas todos esses ângulos aqui são menores do que 90, ou seja, são agudos. Então, o triângulo equilátero é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, e acutângulo. O que não pode é ter duas classificações em relação ao lado. Não tem como o triângulo ser escaleno e equilátero. Não dá. Ou ser escaleno e isósceles, ou ser isósceles e equilátero. Não dá. Ou é um ou é outro. O mesmo acontece aqui na relação de ângulos. Mas eu posso ter um triângulo isósceles e acutângulo, um triângulo isósceles e retângulo, um triângulo isósceles e obtusângulo? Pode, certo? Inclusive, se na tarefa de vocês, é pedir para vocês construírem triângulos. Ó, um triângulo obtusângulo e isósceles. Faz um ângulo obtuso ali, maior do que 90 graus. Ó, esses dois ladinhos medindo a mesma coisa. E fecha o triângulo de vocês com o outro lado, certo? Esse triângulo é nitidamente obtuso. E esse triângulo aqui vai ser isósceles e obtusângulo, certo? O triângulo, por ter 3 lados e 3 ângulos, ele sempre vai ter uma classificação de lado e uma classificação de ângulo, ok? Então, se eu peço para vocês, qual a classificação de lado e de ângulo desse triângulo aqui? Bom, ele é escaleno, porque todos os lados são diferentes, né? Para saber que todos os lados são diferentes, vocês têm que medir com a régua, ok? E medindo os ângulos, ou só olhando, né? A olho nu dá pra ver, ó, esse ângulo é agudo, esse ângulo é agudo e esse ângulo é agudo. E aí, vira um triângulo acutângulo. Aqui todos os desenhos que eu fiz foram de triângulos acutângulos, curiosamente. Ok? Beleza? Então, sempre vai ter uma classificação em relação aos ângulos e uma classificação em relação aos lados. Não só em relação aos lados e nem só em relação aos ângulos, beleza? Então, tem que classificar o triângulo certinho com as duas classificações dele, beleza? Se pedir só do lado, classifica só o lado. Se pedir lado e ângulo, os dois. Ok? Beleza?
Ok, agora vamos dar uma olhada aqui na parte dos quadriláteros e puxar pra cá isso aqui. Puxar pra cá não, vou deixar assim. Os quadriláteros, a gente tem 3 tipos de quadriláteros diferentes. Lembrando, quadriláteros são 4 lados. A gente tem os tipos de quadriláteros que nenhum dos par de lados é paralelos, ou seja, são quadriláteros que a gente não tem simplesmente lados paralelos. A gente pode estar fazendo assim, ó, uma representação, ó. Nenhum dos lados é paralelo, ó. Esse lado não é paralelo a esse e nem esse é paralelo a esse. São sempre par de lados opostos, tá, gente? Não tem como 2 lados consecutivos, ou seja, esse e esse serem paralelos porque eles se cruzam nesse vértice, né? Beleza? Ok. Então, a gente tem quando um par de lados é paralelo, quando nenhum par de lados é paralelo, quando um par de lados é paralelo e quando 2 pares de lados são paralelos, certo? Aí, a gente tem 2 nomezinhos importantes. Por que 2? Porque quando não tem nenhum par de lados paralelos, a gente vai falar que ele é um quadrilátero qualquer, certo? Quando ele tem um par de lados iguais, ou de lados paralelos, perdão, ele é chamado de trapézio. E quando tem 2 pares de lados paralelos, é chamado de paralelogramo. Então, aqui, ó, tem aqui alguns desenhos. Aqui, ó, tem um exemplo de quadriláteros quaisquer, ó. Percebam que eles não têm nenhum lado paralelo, então eles são chamados apenas de quadriláteros. Esse aqui é até um quadrilátero não convexo, não tem problema. Então, aqui são exemplos de quadriláteros quaisquer. Os trapézios, eles têm um par de lados paralelos. Então, aqui eu fiz alguns desenhos de trapézios para vocês. Ó, tem esse lado é paralelo a esse lado. Esse lado é paralelo a esse daqui. Esse lado é paralelo a esse. Mas percebam que os outros 2 lados não são paralelos. Por quê? Porque se eu continuar prolongando, eles vão se cruzar algum dia. Estão vendo? Eles vão se cruzar. Ok? Então, temos vários tipos de trapézios. Mas trapézio precisa só de um par de lados opostos, ou seja, lados que estão um oposto ao outro, paralelos. Ok? Aqui também tem outro tipo de trapézio. Beleza. Já os paralelogramos, que são os nossos focos principais aqui dos quadriláteros. Os paralelogramos são aquelas figuras que têm 2 pares de lados paralelos. Ou seja, precisa ser paralelo aqui e aqui, e aqui e aqui. Aí, vocês conhecem o paralelogramo mais ou menos por essa figurinha aqui, né? E dizem que isso é um paralelogramo. E tá certíssimo. É como se fosse um retângulo esticadinho pro lado. Ok? Esse lado é paralelo a esse, ok? E esse lado de baixo é paralelo ao de cima, beleza? E aí, a gente tem tipos de paralelogramos. A gente tem o paralelogramo que todos os lados são iguais e os paralelogramos que todos os ângulos são iguais. O paralelogramo que todos os ângulos são iguais, vocês conhecem, é o nosso retângulo, ok? Já o paralelogramo que todos os lados são iguais é o nosso losango. E aqui eu tenho a representação em desenho. Ó, o losango parece o símbolo do The Sims. Todos os ladinhos do losango medem o mesmo tamanho. Ó, é losangô, não losangulô, tá? Primeiro de tudo. Todos os ladinhos medem o mesmo tamanho. Então, esse é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho. Assim como aqui, todos medem o mesmo tamanhozinho. Ok? Já no retângulo, todos os ângulos medem o mesmo, que é um ângulo reto, né? Por isso que é retângulo. Não sei se vocês já perceberam. Né? Mas aqui são todos ângulos retos, beleza? Todos os ângulos iguais. E aí, a gente tem uma figura que é um paralelogramo, que também tem todos os ângulos iguais, ou seja, é um retângulo, e que também tem todos os lados iguais, ou seja, é um losango. Que figura é essa, pessoal? Acertou quem disse que é o quadrado, ok? Então, o quadrado tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Todos os ângulos valem 90 graus e todos os ladinhos medem o mesmo tamanho, certo? Então, todo quadrado é um losango? Sim! Porque todo quadrado tem lados iguais. Todo quadrado é um retângulo? Sim, porque todo quadrado tem todos os ângulos iguais. Todo quadrado é um paralelogramo? Sim, porque todo quadrado tem lados opostos, pares de lados opostos paralelos.
Ok. Todo losango é paralelogramo? Também. Todo retângulo é paralelogramo? Sim. Todo trapézio é paralelogramo? Não. Eles nem estão saindo da mesma base, estão vendo? Por isso que eu fiz esse mapa mental com vocês. É bom ter esse mapa mental no caderno, prof? Sim. Tanto com a parte dos quadriláteros aqui, ó, nessa parte toda, que eu até vou botar de lado aqui. E também a parte aqui dos triângulos, tá? Então, aqui são mais nomezinhos para vocês lembrarem e para fazerem exercícios, tá? Vão contar mais exercícios de classificação do que qualquer outra coisa, beleza? Então, os quadriláteros que não tem nenhum par de lados paralelos são só um quadrilátero qualquer. Os trapézios têm um par de lados paralelos. E esses pares de lados paralelos são chamados de base, tá? Ó, esse lado é paralelo ao de cima, então, esse aqui é um trapézio. Por que um trapézio? Porque esses dois últimos lados não são paralelos. Aqui é trapézio, porque esses dois lados são paralelos e os outros não. Aqui é trapézio, porque esses dois lados são paralelos e os outros não. E paralelogramo precisa ser dois pares de lados paralelos, que vai ficar um desenhozinho parecido com esse, se não for nenhum retângulo, losango ou quadrado que vocês já conhecem. Beleza? Então, esses daqui são todos os nossos quadriláteros que a gente conhece, tá? Conhecemos um quadrilátero qualquer, que a gente chama de quadrilátero só, trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado. E no triângulo a gente tem classificações em relação aos lados e aos ângulos, que são o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno, e os triângulos acutângulo, retângulo e obtusângulo. Beleza? Bom, Sextuano, bastante nomezinhos aí, alguns diferentes, outros nem tanto, para vocês lembrarem na hora de fazer as tarefas. As tarefas, de novo, vão ser lá no caderno de atividades extras por causa dos desenhos, beleza? A próxima aula vai ser sobre círculo e circunferência, e é preciso que vocês tenham um compasso, beleza? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!